Redesenhando o meu desenho antigo é o único vídeo que eu faço consistentemente todo ano aqui no canal, desde 2018. Então a gente tá no ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 7º ano, tive que contar, desse desenho que eu fiz inicialmente em 2013. E, gente, nossa, minha arte mudou muito. Então, no vídeo de hoje, eu quero não apenas estar aí mostrando pra vocês o processo de desenho dessa nova versão de 2024, mas falando aí um pouco sobre o que eu aprendi este ano em 2024 e os meus planos aí artísticos para 2025. Ok, vamos fazer uma revisão básica dos meus desenhos antigos até este momento, né? Eu comecei com esse desenho, como vocês sabem, em 2013 e assim, na época eu desenhava com marcadores e aquarela escolar, eu não tinha muita noção assim de anatomia. Meus desenhos eram super exagerados porque eu fazia muito desenho inspirado em arte, ilustração de moda. E eu nunca usava fotos de referência. Era sempre assim na minha cabeça o que eu inventava. Então, você vê que as proporções são bem bizarras, que as cores são muito... não estão muito balanceadas, né? E assim, a pele dela é papel, é branco de papel. Então, tinha muito que melhorar. Aí, em 2018, eu fiz esse desenho pela primeira vez, refiz ele pela primeira vez com Procreate. E na época eu ainda tava aprendendo a desenhar com Procreate. Então, você vê aí que as minhas linhas estão um pouquinho tortas, porque eu não sabia exatamente como usar as ferramentas do Procreate. E, de novo, não tava pegando nenhuma foto de referência pra fazer esse desenho. Então, você vê que a anatomia não tá muito legal de jeito nenhum. Uma perna é bem mais grossa do que a outra, a cintura tá um pouquinho esquisita, as mãos estão esquisitas, o ombro tá bem quadrado e cores, que ainda é uma coisa que demorou muito tempo pra eu aprender. As cores estavam muito acinzentadas. Mas é uma melhora enorme de 2013 para 2018. No ano seguinte, passei 2019, vocês sabem que eu desenhei muito aquele ano. E aí, o meu desenho já parece uma coisa completamente diferente. Eu aprendi como usar modo de camada, que mudou, assim, toda a minha luz e sombra. Então, o desenho ficou muito melhor. Mas, de novo, assim, ainda tava um pouquinho rígido. E eu tava abusando do aerógrafo suave, que eu acho que é um erro muito comum. Que assim que você começa a fazer luz e sombra digital, é muito fácil você começar a usar o aerógrafo suave pra fazer um degradê, né? E aí fica parecendo digital demais, você usa essa ferramenta demais. Em 2020, ano da pandemia, resolvi mudar o meu desenho, coloquei ela sentada, então mudei a pose. E era um ano que eu tava explorando muito pincéis com textura, pincéis de guache e tudo mais. Então, esse desenho em si é um desenho que não é ruim, apesar de que a cabeça dela tá enorme. Mas eu não curti tanto, assim. Eu acho que tava faltando um pouquinho de um tchan nesse desenho. Em 2021, foi uma das minhas versões preferidas. Eu achei que a luz e sombra tava muito legal. Eu gosto de desenhar com line art. Só que eu acho que o desenho tava um pouquinho roxo demais. E eu mantive esse padrão, né, de deixar meus desenhos bem roxoados em 2022 também. As cores ficaram ok, apesar desse roxo, principalmente no fundo. Ela tava muito fofinha, o que eu adorei. Eu gostei da luz e sombra. Assim, eu ainda gosto bastante desse desenho. Eu acho que o desenho é muito bom. Só que eu acho que tava faltando um pouquinho de atitude. Atitude, personalidade, tá bem básico. Aí, em 2022, foi quando eu resolvi começar a desenhar um pouquinho mais fundos e cenários e explorar ilustrações completas. Então, foi aí o primeiro ano que eu cortei ela, né? Então, não tava mais mostrando o sapato dela, pro foco ficar realmente nela. E aí, eu criei uma cena e este desenho eu não gostei. Eu acho que eu abusei do aerógrafo suave, eu acho que as cores estão terríveis, o fundo tá roxo, mas ela tá amarela. Então não é uma combinação, não é um equilíbrio legal. E aí, ano passado, eu resolvi que não, as cores vão ficar boas. E eu realmente amei as cores. Só que eu pequei no rosto dela. Não acho que o rosto dela ficou muito bom. Assim, se eu realmente simplesmente esconder o rosto dela, eu acho que é um desenho maravilhoso. Se brincar, eu devo voltar nesse desenho pra
só consertar um pouquinho o rosto, porque tem alguma coisa, parece que ele tá meio que copiado e colado no corpo dela. Não sei se a cabeça tá muito grande, tem alguma coisa no rosto dela que me tá me dando muita agonia. E esse ano, vamos falar aí sobre o que eu aprendi, porque foi um ano que eu desenhei bastante, ó. Eu sumi aqui do canal, principalmente no começo do ano, né, porque eu percebi que eu gosto de desenhar numa bolha, que é só eu sentada assim no sofá, alguma coisa assim, ouvindo música e desenhando. Se eu tiver que sentar na minha cadeira, filmando, eu não curto tanto. E eu também tava tentando identificar qual tipo de conteúdo eu queria criar, tanto aqui pro meu canal, quanto para o Instagram. E demorou um tempinho, mas finalmente eu acho que cheguei num resultado que eu gosto. Mas aí eu passei o ano explorando várias coisas. Primeiro eu tava super inspirada, ainda estou super inspirada na arte do Ben Evelyn, que é um artista australiano. Assim como a arte da Lois. E a arte dos dois não é muito parecida uma com a outra, mas uma coisa que eu gosto bastante é a expressividade e a luz e sombra e silhuetas dos desenhos deles. Então, no começo desse ano, eu comecei o ano fazendo vários estudos de rostos estilizados e explorando diferentes texturas e pincéis e coisa assim. E uma coisa que eu tava tentando muito fazer é criar desenhos que tem volumes bem explícitos. Não é mais aquele desenho que parece 2D, parece um pouquinho mais 3D. Em março eu criei um desenho que eu adorei, que eu achei que realmente chegou nesse objetivo. Tem o que melhorar nesse desenho, porque eu acho que ela parece mais adulta do que é pra ela ser. E eu acho que isso é por causa do formato do rosto dela, é pra ser uma criança, mas ela tá com um rosto de adulta. Mas ainda assim, eu adorei a luz e sombra. Fiz vários estudos de foto que me ajudaram muito a realmente identificar esse processo de luz e sombra. Então, hoje em dia, eu sei exatamente quais são os passos pra criar os efeitos de luz e sombra, que demorou bastante pra eu chegar até lá. Criei desenhos mais estilizados e mais 2D, então eu tava assim, alguns desenhos são mais 2D, outros desenhos são mais 3D. E entender realmente qual é a vibe. Quando eu tô começando um desenho, eu tenho que pensar qual é a vibe desse desenho. Eu quero que ele seja um desenho mais interessante, eu quero que seja um desenho mais engraçado. E aí pensar quais são as decisões de design que eu tenho que fazer pra minha ilustração pra chegar nesse resultado que eu quero. E foi bastante assim, de testar diferentes estilos, de testar diferentes modos de finalizar uma ilustração. Eu começo com um esboço e eu posso ir para uma versão bem mais estilizada, tipo um Pixar ou Disney, ou uma versão mais realista. E ainda depois disso, na hora de colorir, qual é o estilo que eu vou estar colorindo? Eu vou estar colorindo com uma forma 3D, eu vou estar colorindo com uma forma mais 2D, eu vou estar colorindo com aquarela, quais são as texturas? Vai ter contorno ou não vai ter contorno? E eu fiz desenhos esse ano em todos esses âmbitos. Também fiz vários estudos de foto, vários estudos de arte, realmente tentando explorar aí o que eu gosto de fazer versus o que eu gosto de ver, porque eu amo artes diversas. Só que às vezes eu fico sem saber se eu quero, qual é o estilo que eu quero fazer. E aí eu percebi que, cara, eu posso fazer um pouquinho de tudo. Depende do desenho. Então, cada desenho eu fico tentando pensar o que eu quero, qual é o resultado que eu quero pra esse desenho. E não deixar um desenho definir toda a minha arte. Fiz muitos desenhos diferentes, ainda tô aprendendo a fazer fundos, principalmente, assim, fundos mais de natureza. É uma coisa que eu quero ainda melhorar, só que não é a minha zona de conforto e eu sempre volto pra desenhar personagens e anatomia, que é algo que eu gosto bastante de fazer. Comecei também, uma das coisas que eu comecei a fazer é observar as coisas ao meu redor. Então eu tô sempre olhando, se eu estiver no restaurante, as pessoas que estão passando, ou na rua, vi esse cara andando com esse cachorro, pensei, cara, eu preciso desenhar isso. Então, tô sempre tentando pensar em oportunidades de desenho enquanto eu estou na rua e fazendo anotações sobre isso. Outra coisa também que eu tô tentando melhorar bastante é a minha line art. Eu amo criar contornos, só que eu acho que eu não sei fazer contorno muito bem. Porque contorno, para ser um contorno interessante, você precisa de variar, assim, linhas retas e linhas curvas, e onde você vai deixar a espessura mais grossa, mais fina. E eu acho que ele tem muita oportunidade para melhorar essa habilidade. E é isso
que eu passei também muito tempo criando. Eu criei alguns desenhos mais fofinhos, pensando assim, talvez seria um bom exemplo para uma capa de um livro ou algo assim. Várias coisas assim que simplesmente apareciam na minha cabeça e eu fazia, sem pensar muito, sem julgar muito o resultado do desenho ou por que eu tô criando esse desenho. Fiz desenhos que eram assim, comecei assim, vários rabiscos, e aí alguns que eu gostava mais eu resolvi pintar até o fim. Vários estudos de foto que ficaram muito bons, dois principalmente que eu fiz nessa segunda metade do ano, que eu amei. Um deles que foi o estudo de foto para a série Caos, que eu achei que, sim, foi o ápice da minha habilidade de desenho até hoje. E é um desenho que eu tô usando praticamente como um guia, assim, para os meus próximos desenhos, porque eu gostei muito do resultado final. Eu amei as cores, amei a luz e sombra, amei o contorno apenas na roupa. Fiz alguns desenhos mais estilizados, alguns desenhos bem tensos, porque eu gosto de usar desenho quase como uma forma, assim, de analisar os meus sentimentos, sabe? Então tem alguns desenhos que são mais pessoais, nesse caso fiz várias comissões personalizadas para clientes, alguns desenhos aí de aquarela e muito esboço, muito esboço. Eu acho que esse ano realmente eu peguei mais esse hábito de criar vários rabiscos, sem me preocupar se eu vou realmente criar um desenho com esse rabisco depois ou não. Então eu deixo guardado assim vários rabiscos na hora que vem um tempo, ou se eu tenho assim, tiro um tempo para tirar minhas fotos de referência, organizar os meus arquivos, aí eu posso limpar esse desenho e continuar com ele. Mas eu tenho muitas ideias, vários desenhos diferentes. E também alguns que eu fiz aqui pro canal, né? Como o desenho da Bella e do Edward de Crepúsculo para o vídeo sobre como estilizar rostos de personagens. Vamos para o desenho, que é este desenho que eu tô fazendo hoje. Então, como eu mencionei, a minha arte que eu fiz da série de Caos foi basicamente assim, o desenho que eu tava querendo usar como um template, sabe? Como um guia. E nesse desenho, uma das coisas que eu gosto bastante é a luz. A luz forte vindo de trás, mas também uma luz refletida que tá, tipo, o sol tá batendo no chão e aí tá refletindo no rosto dele. Então deixa um efeito bem quente. Eu também amei as formas bem exageradas e simplificadas do desenho. Então você vê o gato, que é bem fofinho e bem pequenininho. É uma mistura de um 3D com um estilo gráfico que eu gosto bastante. E aí eu pensei, tá, vamos tentar fazer algo um pouquinho mais nesse estilo para o vídeo de hoje. Então eu passei muito tempo refinando esse desenho e eu acho que eu acho que é o meu desenho preferido. Eu ainda gosto bastante do desenho de 2019, mas eu acho que o desenho desse ano realmente chegou nesse estilo que eu quero, que é um estilo mais um pouco estilizado com um pouco de 3D. Ainda tinha oportunidade aí pra eu estilizar ainda mais, deixar um pouco mais gráfico do que ele ficou. Eu acho que ele tá mais para o 3D do que o estilo gráfico. Mas a silhueta tá super legível, a luz e sombra ficou muito boa nesse desenho, gostei bastante. E foi difícil, viu, fazer uma luz e sombra com duas fontes de luz em ângulos diferentes. Mas eu acho que os volumes ficaram muito bons, eu acho que a luz e sombra ficou muito boa. E eu acho que eu finalmente peguei uma atitude, porque essa é uma das coisas que eu tô tentando trabalhar um pouquinho mais com os meus personagens. Eu quero que todos os meus desenhos tenham uma personalidade, sabe? Eu não quero fazer um desenho que não tem uma emoção, não tem uma personalidade nem nada. Então, apesar de que eu não fiz nenhum fundo pra esse desenho, porque eu queria voltar para a ideia original de só ter a personagem, eu acho que ela realmente tinha um pouquinho mais de personalidade, ela tinha um pouquinho mais de atitude, que eu gostei bastante. E apesar de que não dá pra você ver assim a fonte de luz nesse desenho, eu gostei muito do efeito final. Então, algumas das dicas aí do que eu aprendi, né, desse ano de 2024 foi em pensar nos volumes dos meus desenhos e usar principalmente luz e sombra pra chegar nesses volumes e trabalhar, assim, deixar as roupas com um efeito um pouquinho mais 2D e usar contornos pretos só ao redor das roupas.
e pensar realmente nessas expressões faciais e forçar um pouquinho mais essa expressão facial. Nesse caso, os últimos 2 anos eu não gostei tanto do rosto dela, então nesse ano eu realmente foquei pra tentar deixar ela bem bonitinha. Usei algumas fotos no Pinterest como inspiração pro rosto dela, e então eu acho que ela tá bem mais bonita do que nos outros 2 anos. E eu tava realmente focada em não pecar com aerógrafo suave. Na verdade, eu não tô mais usando um pincel de aerógrafo. Eu uso pincel de pastel, que ele tem bordas suaves, mas tem um pouquinho mais de textura. O que eu tô querendo melhorar, então, pra minha arte para 2025? Na verdade, eu vou fazer um post completo no meu Instagram explicando aí como melhorar a sua arte para 2025 e alguns planos. Um dos meus focos vai ser pegar um tema por mês pra realmente estar explorando. Na verdade, tem várias coisas que eu quero fazer. Eu comecei a fazer um desenho por semana e eu acho que isso é uma ótima forma de realmente ter um desenho com uma forma mais consistente. Então eu sempre tenho algum desenho que eu tô trabalhando, tô tentando refinar. Eu quero fazer mais esboço e eu tenho um caderninho que eu tô começando a andar comigo pra todo canto, pra realmente anotar ideias e começar a observar mais as coisas ao meu redor. Então, quero ter isso com um pouquinho mais de consistência. Uma das artistas que me inspira muito pra fazer esboços manuais, né, com caneta e papel, é a Simone Grunwald. Recomendo demais olhar a arte dela e se inspirar com os cadernos de esboço que ela tem. Um desenho por semana, mantendo rabiscos constantes. Quero muito fazer mais estudos de paisagem, realmente pegar o jeito de paisagem, tanto paisagem urbana quanto paisagem natural. Paisagem natural é, assim, o que me deixa agoniada e eu não sei como fazer. Mas eu descobri uma artista, vou deixar o nome dela aqui, que ela é maravilhosa e eu amo o estilo dela, que parece um pouquinho assim Ratatouille de Pixar. Amo e eu quero fazer alguns estudos da arte dela pra conseguir absorver alguns desses elementos. Eu acho que eu tenho que encontrar também um equilíbrio entre a arte que eu faço de personagem com a arte de paisagem, porque eu acho que os meus personagens, se eu colocar eles em uma paisagem, dependendo do estilo de como eu faço essa paisagem, não vai ficar muito bom. E aí eu quero começar a fazer um curso por não semestre, um curso por trimestre, então seriam 4 cursos em 2025 de desenho, e eu já selecionei alguns deles que eu tô bem animada pra explorar. Além disso, eu tô trabalhando em um projeto pessoal que vai me demorar horrores pra fazer, mas eu espero que eu consiga finalizar em 2025. E esse projeto basicamente vai precisar que eu faça mais do que apenas um desenho por semana pelos primeiros 6 meses do ano. Então, vamos ver se eu consigo. Eu tenho todo um projetinho. Quando tiver um pouquinho mais avançado, eu quero compartilhar com vocês qual é esse projeto, porque eu tô muito animada. E é isso, assim, ainda explorando diferentes estilos. Eu gostei bastante de fazer vários estudos de estilo de desenho esse ano, e é algo que eu quero continuar pro ano que vem. Salvei vários desenhos no meu Pinterest e no Instagram pra me servir como inspiração para diferentes estudos no futuro. E no mais, é desenhar com consistência e frequentemente. A última coisa que eu também quero fazer muito esse ano, em 2025, vai ser participar de um desses desafios de 30 dias. Eu sempre quis fazer, nunca fiz, sempre meio que desisto no meio. E um que eu tô de olho é o Plein Air April, que é o desafio de desenhar paisagens, uma paisagem por dia, durante todos os dias de abril. E, normalmente, é pra você desenhar isso do lado de fora, observando realmente a paisagem ao seu redor, que é o que eu quero fazer em 2025, em abril. Então, tô muito animada pra isso. Vou deixar aqui no fim desse vídeo alguns recursos dos cursos e livros que eu li esse ano que me ajudaram, assim, como artistas, pra servir como inspiração. Se vocês querem aprender mais sobre arte, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. E também me procurar no Instagram, já que eu tô compartilhando infográficos de arte toda semana por lá. Muito obrigada por assistirem o vídeo de hoje e eu vejo vocês na próxima. Tchau!